O segundo padrão que nós vimos na aula passada foi o padrão Template Method, né? O Template Method, ou método gabarito, né? Então, é aquele padrão da receita. Então, o método gabarito, ou Template Method, ele conhece todos os passos que precisam ser executados. Mas cada passo ele delega para um outro método. Tá? Os passos serão exatamente os mesmos, sempre os mesmos, mas a maneira de executar cada passo pode ser ajustada. Então, o Template Method, ele tenta definir, ou ele se propõe, tenta não, ele faz isso, né? Ele se propõe a definir um template, ou um arcabouço de execução, né? Os passos de execução de uma funcionalidade, sem detalhar como cada passo é executado, né? Sem essa obrigação de detalhar como cada passo é executado. Então, os passos são sempre os mesmos, isso aí é congelado, né? Ninguém pode mudar essa sequência de passos, mas o como executar cada passo, isso aí a gente pode mudar, né? Então, a gente viu na aula passada essas duas, né, digamos assim, esses dois procedimentos, essas duas sequências de passos para se construir ou se produzir duas bebidas quentes. Foi o nosso exemplo didático. Uma era chá e outra era café, né? Então, o café, a gente começa fervendo a água, depois mistura o café na água fervente, né? Depois serve na xícara. Por último, acrescenta os condimentos, que são, nesse caso, açúcar e leite, eventualmente. Note que a produção, o procedimento para construir o chá, para fazer o chá, é muito parecido. Ferve a água, coloca o chá na infusão, né? Mistura na água, eventualmente tira de volta, né? Despejar o chá na xícara e acrescentar os condimentos. Pode ser açúcar, limão, seja lá o que for, né? E note que os passos têm uma certa lógica entre eles, né? A gente poderia criar uma classe bebida, ou bebida quente, para ser mais preciso, que já definisse o método preparar bebida, que foi o que fizemos aqui. Tá? Deixa eu só fechar esse do singleton, né? E abrir o do template method. É até melhor de explicar, digamos assim, no código, né? Então aqui, café e chá. Beleza. Então, a bebida, né, a classe bebida, vou até mudar aqui para bebida quente, para ficar mais específico, né? A classe bebida quente, ela tem um método que é template method, que é o public void preparar bebida, tá? Então, o template method, ele tem essa característica de, a partir de um método, ele define todos os passos, tá? E todos os passos, eles são delegados cada passo para um método diferente, para um outro método. Então, note que o preparar bebida está implementado. Aqui ele não é abstrato. Nós temos a implementação dele. Agora, ele delega passos para outros métodos, e esses outros métodos nem todos estão implementados. Note que o ferver água e o colocar na xícara, isso é genérico. Seja para chá ou café, ferver água é ferver água, né? Então, seria como se fosse abrir conexão com o banco de dados e, no final, fechar a conexão com o banco de dados. Não importa qual sistema, né? Abrir conexão e fechar a conexão vai ser comum. Agora, o que você vai fazer no meio pode ser diferente. Então, nesse caso, o que se tornou, no linguajar de framework, que eu, inclusive, comentei na aula passada, o que se tornou um hotspot, ou um ponto de extensão, é justamente aquilo que precisa ser estendido, precisa ser definido pelas subclasses. Nesse caso aqui, o misturar o produto na água, pode ser um café solúvel, é de um jeito, um café coado é de outro jeito, um chá de saquinho é de um jeito, um chá com folhas in natura já muda, é de outro jeito. Então, dependendo da subclasse, pode mudar a maneira de misturar na água e também a maneira de adicionar condimentos, né? Então, essa maneira vai variar. Se for um café, pode misturar leite, açúcar, adoçante, seja lá o que for. Se for
chá, aí tem gente que gosta, dependendo do chá com limão ou com açúcar, seja lá o que for, né? Então, os passos gerais já podem ser concretos na superclasse, porque são reutilizados nas subclasses. Os passos mais específicos, eles são abstratos na superclasse, porque eles precisam ser definidos, sobrescritos nas subclasses. Tudo bem? Então, aqui a gente poderia, inclusive, pelo padrão a gente deve, né, é recomendado, melhor dizendo, que a gente tenha o final definido no método preparar bebida, né? Por quê? Porque quem lembra, antes de eu responder, né? Quem lembra o que é que muda no final? Aqui na assinatura, não faz parte da assinatura, mas na definição da operação, nesse caso é uma operação implementada, é um método preparar bebida. Então, o que significa esse No final? caso, ele faz o programa não poder ser modificado futuramente por outras classes. Muito bem, muito bem. Né? Então, essa palavra reservada final, ele impede que uma subclasse possa sobrescrever, redefinir a implementação do método preparar bebida. Então, sem eu colocar o final primeiro, se eu chegar no café e alterar o preparar a bebida, ele deixa. Vou até colocar o override para ficar mais bonitinho. Lembrando que essa anotação override é só para indicar à máquina virtual que esse método está sendo sobrescrito, né, explicitamente. Se eu não colocar, ele vai sobrescrever do mesmo jeito. Mas isso aqui vai me impedir alguns erros. Né? Digamos que eu coloque um public string, vou sobrescrever esse método. Aí ele diz, opa, você deu um erro aqui, porque você está querendo sobrescrever um método e o método que você herdou não retorna string, não. Aí ele avisa. Né? E aí, se eu não colocasse o override, ele não daria erro, porque para ele é como se eu estivesse criando um outro método. Né? Se eu colocasse um return qualquer, né? Aí ele, beleza. Né? Um public, tarará, return. Pessoal, isso, né? Return a string, né? Ah, tá. É isso mesmo. Porque eu tô de qualquer jeito, eu tô herdando um método, digamos que eu coloque assim ainda, ó. É isso que eu queria ir, pronto. Desse jeito daqui, ele vai, pronto, ele vai dar não vai dar erro. Por quê? Porque eu estou criando um método com uma assinatura diferente, ó. Nesse caso aqui é preparar bebida, int. Né? Antes estava dando erro, porque era a mesma assinatura, só mudou o retorno. Né? Mas nesse caso aqui, ó, é o preparar bebida que recebe int. Beleza, para ele eu estou criando um novo método. Mas se eu colocar o override, opa, coloquei o O minúsculo. O override aqui, ele vai rechear. Porque ele vai dizer, olha, você está dizendo que está sobrescrevendo, mas não tem nenhum método com essa assinatura que você está herdando. Então, como é que você está sobrescrevendo? Aí isso vai te atentar, e você, eita, como é o método lá na superclasse? Ah, o método na superclasse não tem parâmetro. Então, você vai aqui, tira o parâmetro, diz, né, bota ele com a mesma definição, e aí sim, não vai dar erro. É só uma verificação extra. Aí, note, eu vou colocar aqui um print só para redefinir, pronto. Então, aqui, nesse caso, me permita, vou criar um main, criar a classe direto, não vou criar nem outro pacote, só para facilitar. Cadê a classe? O main, vou criar um programa principal aqui. Pronto. Então, vamos lá. Bebida quente. Vou colocar C1 igual a new café. Pronto. Tem algum parâmetro? Tem não. Pronto. Então, beleza. Quando eu colocar C1, deixa eu criar outra, um chá.
Então vai ser CF1 e chá, pronto, CH. E o chá, beleza. Quando eu colocar o café, pronto, preparar a bebida, e o chá, pronto, preparar a bebida. Só para a gente ver que vai realmente redefinir, né? Aproveitando para revisar um pouco. Então, quando a gente rodar, o CF1 é café. Então, ele vai imprimir na tela, digamos assim, o redefiniu, né? Enquanto o chá vai executar os métodos, digamos assim, o template method, né, tradicional que foi definido na superclasse. Então, está aqui, ó. O café colocou redefiniu. Já o chá foi fervendo água, mergulhando o chá, né? Então, por que foi redefinido? O template method foi violado. É por essa razão que, para obrigar que se siga o template, que se siga o gabarito, né, a gente precisa colocar o final aqui. Aí o compilador vai chiar na hora que eu tentar redefinir. Ele vai dizer, olha, você não pode redefinir, porque aquele método é uma implementação final, né? Não se pode alterar aquela implementação. Então, ele não deixaria nem compilar. Aí, nesse caso, ele forçaria você a usar o template method, fervendo água, misturando o café, e assim sucessivamente. Então, note que o fato dele ter hotspots, quando eu coloco final, ele se torna um frozen spot. Ninguém estende mais esse comportamento, ninguém altera. Mas o fato desses caras não serem final e, além disso, serem abstratos, eu forço ele a estender. Ele é um hot spot, né? Então, é por isso que o adicionar condimentos do café, né, foi redefinido na classe café, o misturar o café na água também foi redefinido, né? E, eventualmente, posso redefinir outros métodos. No caso ali, tem o adicionar mais ingredientes, né? O adicionar mais ingredientes também foi redefinido. Beleza? Ó, mesma coisa no chá, né? Misturar água e adicionar condimentos foram redefinidos. Pois bem, então a gente viu o template method agora, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar de imediato, viu? Podem interromper, isso não é uma interrupção na aula, não, pelo contrário, é muito bem-vindo, viu? Então, o template method acaba evitando essa duplicação de código, uma vez que ele permite o reuso dos passos mais gerais, mais genéricos, né? Então, a gente consegue, o que for geral de todas as bebidas quentes, a gente consegue reaproveitar, e o que for específico, um hotspot, aí a gente implementa para cada um, já que são implementações diferentes, né? Então, o que pode ser reutilizado, ele permite o reuso. E lembrando do final, que a gente acabou de ver, inclusive estava faltando na implementação, comigo mosca, né? Antes tarde do que nunca para perceber. Então, essa é a nossa implementação, né? Note que os métodos reaproveitados não foram redefinidos, até porque não precisa, né? Reusa a implementação de bebida, e a gente só altera, ou só define, porque na verdade não tinha comportamento, eram abstratos, só define o comportamento dos métodos específicos dessa bebida, né? Pois não. Então vamos lá, né? E note que esse princípio que acontece aqui, né, inclusive alguns livros, textos, chamam de o princípio de Hollywood, né, que o nome formal para ele é a inversão de controle. Isso é muito usado em frameworks, graças ao template method, né? E é o seguinte, note que o template method ele está definido aqui na bebida, né? Mas há alguns submétodos que são específicos, que são definidos nas subclasses. Então acontece a inversão de controle. Quem define a sequência de passos é o template, é o gabarito, que está em bebida. Então o fluxo de execução começa nele, né? Inclusive o ferver água tem uma implementação geral, feita por ele. Já quando vai para misturar na água, ele sabe o que fazer, mas ele não sabe como.
Então ele inverte o controle, ele passa para outra classe. Então a outra classe implementa o café ou o chá, vai misturar de acordo com o seu tipo de bebida, mas depois volta o controle para a bebida. Né? Então o template method é quem é o grande maestro. Né? Ele orquestra a execução, mas ele fica invertendo o controle aqui e ali. Não, você faça isso. Aí aquilo é você que controla. Você misture na água. Pronto, colocar na xícara eu sei. Aí eu colocar na xícara. Mas eu adicionar condimentos eu não sei. Você adiciona condimentos. Então ele, né, inverte o controle e delega para a classe mais especializada. Então ele define o esqueleto do comportamento, né, e esses passos, alguns deles podem ser delegados ou até todos. Né? Inclusive, uma boa prática, né, usada principalmente na construção de frameworks, é colocar passos adicionais, passos opcionais, né? Inclusive um passo que, por exemplo, a priori não seja necessário. Né? Então você fez tudo e no final você coloca algo mais, né? Adicionar algo mais, pronto. E esse adicionar algo mais, a implementação padrão dele pode ser nada, né? Pode não fazer nada. Mas aí alguém que estender, né, que precisar de algo mais, utiliza esse gancho, ou esse hotspot, né, para estender o comportamento. Né? São extensões opcionais, né, por assim dizer. Né? A gente implementou esse quer mais condimentos, né, adicionar algo a mais. Né? Esse é o princípio de Hollywood, né? É o não me telefone, eu chamo você, né? Não se preocupe, eu chamo você, né? Todo mundo vai pedir para preparar a bebida, então você diz para a subclasse, não me incomode, deixe que eu diga o que é que você vai fazer, né? Eu que chamo. Então é por isso que informalmente chama o princípio de Hollywood. Né? E nós paramos aqui, né, no padrão de projeto FACEID. Curioso, né? Essa é a única palavra que eu vi num livro de língua inglesa que tinha C cedilha. Né? Eu não conheço outra palavra com C cedilha em inglês. Eu não sei se, provavelmente a origem dela não é inglesa, né? Mas o FACEID, mesmo no livro do Design Patterns, lá da Gangue dos Quatro, né, o livro seminal, original, o padrão FACEID ou FACAD, ele é escrito com C cedilha. Tá? Então, o que é o FACEID? Né, o FACAD, esse padrão de projeto? Então, o padrão de projeto FACEID, ele tem por objetivo controlar a complexidade de implementação, né? ou aumentar a coesão de forma a reduzir o tamanho das classes de controle que de fato implementam as funcionalidades. Né? Como assim? Vamos lá. Então, você tem um home theater, ou quer implementar um simulador, um controlador para um home theater. E lembre que o home theater tem partes. Né? Então ele tem um amplificador, ele tem um projetor, ele tem um PC, pode ligar e desligar, sei lá. Ele tem os streamers da vida, né? O Netflix, Amazon Prime, seja lá o que for. Né? Ele tem, esse aqui tem até uma máquina de pipoca. Né? Então você pode agregar várias funcionalidades em um equipamento, em um software, vamos pensar assim. Tá? E o problema é, se tudo isso for para uma única classe chamada Home Theater, rapaz, essa classe vai ficar gigante. Né? Se você for ter, por exemplo, sistema de matrícula, módulo de matrícula, aí você criou um matrícula controller no sistema acadêmico. Aí todos os métodos ligados à matrícula vão ficar nesse único controlador, digamos que seja adicionar disciplina, apagar disciplina, alterar disciplina, associar professor à disciplina, desassociar professor à disciplina, colocar, matricular aluno, desmatricular aluno, trancar, colocar nota, colocar faltas. Aí quer dizer, tudo isso vai ficar numa única classe. Então essa classe vai ficar uma classe inchada, inflacionada no software e pode ser berço de muitos bugs. Né? E aí é o que a gente chama de bad smell, né? É o bad smell chamado de God class.
né? Ou anti-pattern, né? Um padrão a não ser seguido. É uma classe que se acha a mais importante do código, né? E por isso ela centraliza muita coisa e acaba sendo difícil de manter, né? De atualizar e etc. Então, para evitar esse problema, surge o padrão facade, o padrão fachada. Só uma fachada. Já sei. Vamos criar controlador de matrícula que ela é só fachada. Ela acha que implementa tudo, mas na verdade ela não implementa nada, né? Ela delega para quem de fato implementa. É como se aqui nesse exemplo do Home Theater, a gente criasse uma classe de fachada Home Theater, que vai ter M1, M2, M3, M4, até o M10. Né? Vai ter todos os 10 métodos na classe Home Theater. Só que, na verdade, essa classe Home Theater, quando chamarem o método 1 e o 2, ela vai delegar ao projetor. Ela vai repassar essa chamada para o projetor. O 3 e o 4 ela vai repassar para o amplificador e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma classe que, na fachada, ela implementa tudo, mas, na verdade, ela delega para quem de fato implementa o método. Né? E a assinatura, professor, como é que eu faço? Simples, basta ela implementar todas as interfaces dessas classes. Né? Então ela implementa todas as interfaces, mas na verdade ela não implementa o método em si, ela só delega para a classe que de fato implementa. Né? Então, indo, né, diretamente, né, para o exemplo, né? Então, aqui só estou contemporaneizando, né, dizendo um pouco mais, em outras palavras, aquilo que eu já falei, né, das dificuldades, que são muitas funcionalidades associadas ao Home Theater, que não é essa caixa daqui debaixo da TV, né, TV de tubo aí, né? Mas é para mostrar que tem muita coisa. Se a gente for juntar tudo no mesmo lugar, vai perder coesão, vai acoplar demais e por isso que vai dar muito problema, né? Então, isso tudo precisa ser delegado, né? Precisa ser quebrado em responsabilidades, em grupos de responsabilidades menores, né? Delegados em várias classes, em outras palavras. Então, o que vai acontecer, me permite ir direto para o código, que aí fica melhor de ilustrar. Cadê o... Eu acabei não trazendo uma implementação padrão do Facade, então a gente cria agora. Vou aproveitar o mesmo projeto, vou criar só um pacote. Vamos lá. Facade. Então, digamos que eu tenho aqui, deixa eu fechar essas classes daqui. Eu vou criar uma interface, a interface e matrícula. Pronto. E matrícula. A matrícula, ela vai ter, digamos, vamos pensar em alguns métodos aqui. Então, não preciso nem colocar o public, porque a interface já é tudo, né? Então, vou colocar void matricular. Eu vou colocar tudo void só para ganhar tempo, né? Na verdade, não necessariamente seria void, poderia retornar um objeto do tipo matrícula, poderia receber alguma coisa aqui como parâmetro, né? Um objeto aluno com uma lista de disciplinas, seja lá o que for. Mas eu vou criar tudo void sem parâmetro só para ilustrar. Né? O objetivo aqui é didático. Matricular, desmatricular, também é o trancar matrícula, que é diferente de desmatricular. Desmatricular sai do histórico, né? É o famoso ajuste de matrícula, né? E o trancar fica lá o trancamento registrado, né? Aí aqui vou colocar associar docente, outro, vamos lá, atualizar nota, atualizar número de faltas, gerar comprovante de matrícula, né? O que mais? Aqui, sei lá,
O I-matrícula poderia ser isso. Né? Eu ainda poderia até ser, se eu colocasse I-acadêmico, aí ia ficar indo histórico, escolar, uma série de coisas. Para simplificar, vamos colocar só isso aqui. Tá? Opa! Né? Se eu quisesse chutar o balde, né? Vocês tiveram a participação especial aí da Lala. Então, a gente tem aí os nossos métodos de matrícula. Aí, digamos que, para eu implementar isso tudo numa classe só, eu percebi que vai ser muita coisa, né? Porque vai ter muito método aqui, método ligado à matrícula, método ligado a um módulo exclusivo do professor, que é para digitação de notas e faltas, outro que é um módulo exclusivo do coordenador, que é para associar docente. Então, é até uma quebra de segurança você implementar tudo numa classe, né? Tudo isso numa única classe. Né? Perceba que é até um problema de segurança. Né? Por quê? Porque a gente tem esse compromisso, digamos assim, de implementar tudo. Então, se eu passar um objeto para um usuário que teria que consultar suas notas, por exemplo, faltou aqui, né? Mas aí consultar notas já ia para um lado mais acadêmico, mais global, né? Vou até colocar aqui, né? Então, é o sistema acadêmico da UFAL, né? Pronto. Então, o I-acadêmico, vou mudar aqui o nome dele, o nome da interface, né? Pronto. E aí a gente poderia, agora sim, gerar histórico. Opa, o histórico não. Consultar uma nota específica, né? E assim sucessivamente. A gente ganharia mais funcionalidades. Então, aqui a gente tem funcionalidades do aluno. O módulo do aluno vai poder acessar, né? Gerar comprovante, histórico e consultar nota. Tem o módulo do coordenador, tem o módulo do professor, e aí a gente tem muita coisa. Então, para evitar um problema desse, como é que aconteceria? Qual a maneira mais recomendada, né? Então, olha só. Eu vou criar aqui um módulo para cada ator. E aluno? O que é que o aluno pode fazer? Vamos lá. O que o aluno pode fazer? O aluno pode consultar comprovante de matrícula, gerar histórico e consultar nota. Pronto. Atualizar o número de faltas dele mesmo, ele não pode nem atualizar a nota. Associar o docente também, não. Trancar a matrícula também ao coordenador. Desmatricular, matricular ele pode. Pronto. Então, matricular. Beleza. O aluno, a gente já criou a nossa interface. Vamos para o acadêmico. Então, o nosso acadêmico, vamos chamar agora aqui o módulo do professor. O professor vai poder o quê? Pronto. O professor pode matricular? Não. Pode desmatricular? Também não. Trancar matrícula? Também não. Associar docente? Também não. Ele pode atualizar nota e atualizar faltas. Pronto. Né? E a pagela, se eu quisesse acrescentar aqui? Vamos acrescentar. Que seria o conteúdo didático da disciplina. Pronto. Então, isso daí ele pode. Né? Vamos agora para o coordenador. E coordenador. O coordenador pode matricular? Sim. Desmatricular pode. Trancar, associar professor, atualizar nota? Não, só o professor. E atualizar falta também não pode. Gerar comprovante, o coordenador pode. Gerar histórico e consultar nota. Pronto. Né? E ainda consultar pagela. Vou acrescentar para o professor também. Eu consultar pagela, na verdade, todo mundo pode. O aluno também pode. Consultar a pagela da disciplina e o professor também. Pronto. Então, aqui a gente tem, né, os métodos por responsabilidade, né? Cada um desses. Então, note que a minha interface e acadêmico, ela não precisa mais definir todos esses métodos. Basta eu dizer que o I-acadêmico herda do I-aluno, do I-professor e do I-coordenador. Pronto. O meu I-aluno tem herança múltipla de interface. Lembrando que o Java
C Sharp, né? O Python não tem o conceito explícito de interface, mas, né, as linguagens que permitem herança múltipla hoje em dia, né, permitem de interface, com exceção do C++, que permite herança múltipla de classe, mas não é algo recomendado, lembrando disso. Vamos criar aqui uma classe, né, para cada um desses. Então, ó, o professor, eu vou criar uma classe que implemente a interface e professor. Né? Pronto. Então, o nome da classe vai ser Prof Controller. Pronto. O Prof Controller vai implementar a interface e professor. Eu vou deixar a implementação padrão aqui, viu? Não vou nem alterar, porque não é o objetivo. Né? Agora, aluno. Pronto. Vou criar também uma classe Aluno Controller que implementa o ialuno. Pronto. Cadê? O ialuno. Pronto. Implementou o ialuno. Beleza. Está aqui, aluno controller. Então, faltou o coordenador. Pronto. Uma classe coord controller que vai implementar o coordenador. Beleza. E por último, o acadêmico controller. Esse daí é o monstro, né? Que vai implementar o acadêmico. Vai implementar tudo, né? Então, imagine que o sistema acadêmico tivesse, na verdade, porque isso aqui é só uma amostra dos métodos, né? O sistema acadêmico da UFAL teria centenas de métodos, porque ele gera vários relatórios. Para cada relatório, listagem de alunos por turma, listagens de aprovados, listagens de reprovados, e pagela, né, de vários tipos. Então, a gente ia ter vários métodos aí, sem dúvida, né? Então, seriam vários controllers. Até o controller não seria um só para professor, seriam quebrados por funcionalidade, só para relatório, outro só. Então, é só para ilustrar, né? Então, aqui a gente tem algumas classes de controlador. Então, uma classe, um controlador para o professor, prof controller, um aluno controller, um coord controller. Então, esses controllers iriam implementar, de fato, suas funcionalidades, os seus métodos. E o que aconteceria com o acadêmico controller? Se eu quisesse ter uma fachada, aí sim a fachada que implementa ou diz que implementa tudo isso. Na verdade, ela diz que implementa, mas ela não precisa implementar. Então, o que acontece é que essa fachada, ela não sabe implementar, não sabe a funcionalidade, mas sabe quem sabe. Então, às vezes, isso é até melhor, né? Então, o que acontece? Ela vai ter uma referência para quem de fato implementa e ele passa a delegar essa referência, tá? Passa a delegar. Então, vamos lá. Então, a gente tem o aluno, vou chamar de aluno controller. Beleza. Aí, opa, esqueci o private. Tem o professor, o prof controller. Tem o coordenador, coord controller. E aí a gente poderia criar um construtor para o acadêmico controller que recebe esses três caras para inicializar, né? Gosto sempre de copiar para evitar a fadiga, né? E para evitar erro de digitação, né? Pronto, então, aqui, this ponto alu controller, this ponto prof controller, this ponto coord controller, beleza, inicializei. E agora a gente delega. Matricular, eu vou delegar para um desses, beleza. Então, eu vou delegar para
o aluno, controller, matricular. Pronto. Eu não implemento, mas finjo que implemento. Essa é a fachada. Esse é o facade, tá? Então, this.aluController, gerar comprovante. Né? Gerar histórico, mesma coisa. aluController, gerar histórico. Ah, consultar nota. Opa, consultar nota o aluno também pode. aluController, consultar nota. Agora, consultar pagela ele também pode. aluController, consultar pagela. Agora, atualizar nota. Não, atualizar nota quem pode é o professor. Então, prof. controla, atualizar nota. Atualizar faltas também, professor. Professor, atualizar faltas. Atualizar pagela também. Prof. controller, atualizar pagela. Deixa eu ver só quem entrou aqui. Eu permiti, Marcelo. Pronto. Desmatricular. Opa, aí já é papel do coordenador. Então, delegar para o controller. Desmatricular. Trancar. Opa, apertei uma tecla aqui. Fez alguma coisa estranha. Também, coordenador. Trancar matrícula. Associar docente. Também papel do coordenador. Associar docente, e assim acabou a implementação. Tá? Então, digamos que o aluno, quando for usar o seu módulo de operação do sistema acadêmico, só vai ter acesso, o seu objeto controlador só vai ter acesso às funcionalidades de aluno. O professor só vai ter acesso ao iProfessor, até por uma questão de segurança. Já se o professor pudesse desmatricular um aluno, claro, né? É uma brecha de segurança. Né? Isso não é desejável. Então, ele só vai ter acesso ao que ele pode acessar. O coordenador, mesma coisa. Tá? Agora, se por acaso alguém como a Prograde, né, a Cograde, precisar acessar tudo que o sistema permite, aí cria-se uma fachada e acadêmico que contém todas as funcionalidades já descritas. Só que, na verdade, ele delega para quem de fato já implementa, para não ter que reimplementar. Então, a gente tem um acesso simplificado para uma única classe implementa todas as funcionalidades da interface, mas, na verdade, ela não implementa de fato. Ela implementa só uma fachada, né? Delegando a implementação para quem de fato implementa. Então, esse daí é o padrão facade, ou padrão de fachada. Tá? Só o cuidado que a gente precisa ter também é que simplesmente delegar eu não fiz nenhuma adaptação. Então, esse é o fachada clássico. Mas eu poderia, eventualmente, fazer até algumas adaptações. Né? Digamos que o método matricular, ele recebesse, digamos, tá? Vou até tirar isso aqui, o override, para não dar erro. Né? Eu vou mudar aqui, né? Então, digamos que ele recebesse uma string de matrícula e uma lista, sei lá, de string com código da disciplina, por exemplo. E esse aluno matricular, ele não recebe string de matrícula e a lista de string de código. Ele recebe string e uma lista de inteiros de código, por exemplo. Tá? Então, a gente poderia muito bem converter, digamos assim, criar uma lista de inteiro, né, criar uma lista de inteiro e percorrer a minha lista string que eu recebi convertendo para inteiro. Então, um código disk, né? Então, eu poderia colocar assim, ó, codes disk
ponto, adicionar um inteiro, tá? Então, eu vou adicionar um integer parse int code, tá? Então, nesse caso daqui, eu fiz apenas uma adaptação, quer dizer, uma lista de inteiros, de strings, desculpa, uma lista de strings que contém inteiros no formato string, a gente converteria para uma lista de inteiros para poder passar como parâmetro aqui, matrícula e codes. Para ficar mais didático, eu vou chamar isso aqui de int, tá? Codes disk int, só para ficar didático. É claro, isso aqui está chiando porque o aluno não espera nenhum parâmetro, né? Então essa assinatura não existe, né? Pronto, né? Mas é só por isso, né? Então, só para ilustrar o adapter. Então, note que a diferença do facade para o adapter é só se eu delego diretamente, sem adaptação nenhuma, ou do jeito que estava originalmente, ou com alguma adaptação, quer seja no parâmetro, quer seja no retorno, né? Então, é possível ter essa sutil diferença. E aí muda o padrão, né? Aqui, lembrando que não tem assinatura, por isso que estava chiando. É só para ilustrar. Tá joia? Né? Pronto, então, só para ilustrar, nesse caso daqui, o facade, ele mantém essa separação de responsabilidades. Cada classe vai continuar com o seu grupo de responsabilidade, né? Mais coeso. Então, o controlador do professor vai só lidar com as funcionalidades do professor, o controlador do aluno, o controlador do coordenador. E o controladorzão geral da COGRADE, ele vai delegar para cada um desses controladores. Então, não vai ter uma God Class, uma classe monstruosa que todo mundo vai ter medo de mexer nela, né? Então, as funcionalidades, de fato, continuam sendo delegadas para classes específicas que implementam aquelas funcionalidades, enquanto o facade finge que implementa tudo. Na verdade, ele é uma fachada, né? Daí o nome do projeto. Aqui foi só para ilustrar, eu achei melhor explicar direto no código, para ficar mais didático até, né? Então, quando a gente tem um facade alterado, um adapter, digamos assim, a gente tem a possibilidade até de acrescentar, digamos assim, uma lógica maior, né? Mas que não seja tão grande no meio do caminho, né? Quando eu digo uma lógica maior, é alguma lógica de adaptação, mas eu não posso, digamos assim, implementar parte da lógica dentro do facade, senão eu não estou usando o padrão, eu estou usando simplesmente delegação, né? Eu estou usando atributos, eu tenho atributos frutos de associação com outras classes, mas eu tenho também uma própria lógica dentro dos meus métodos, então não é só uma fachada, ele tem um certo controle também, tá? Então a fachada é só uma fachada, né? O trabalho maior da fachada é ficar propagando chamadas para lá e para cá, né? Então a vantagem dele é que ele provê uma interface simplificada. Eu tenho a ilusão que eu tenho uma interface única para todas as funcionalidades do sistema acadêmico, ou para todas as funcionalidades do Home Theater. Mas, na verdade, essa classe de fachada, ela não implementa tudo, mas ela delega para as partes que, de fato, implementam, né? Ótimo, né? É o mínimo conhecimento, né? Ela só fala com quem, de fato, conhece, né? Você pede para uma fachada e ela vai falando, delegando pontualmente, diretamente para um objeto, para aquele objeto que de fato implementa a funcionalidade. Beleza? E aí a gente teria a possibilidade de implementar, né, de fato a funcionalidade em outra classe e simplesmente delegar, né? Então, nesse caso aí, o carro tem um motor. Quando alguém pede ligar o carro, na verdade, o ligar o carro está
implicando em ligar o motor do carro. Então, se não tiver outra lógica mais elaborada na funcionalidade de ligar o carro, então simplesmente pode funcionar, esse método pode funcionar como uma fachada. Um método de fachada que vai simplesmente propagar, mas nada impede dele ter também a sua própria lógica. No caso do carro, verificar se tem combustível, verificar se tem, digamos assim, energia na bateria, ou seja lá o que for. Então, o carro pode fazer pequenas verificações antes e então disparar ou ligar motor. Então, nesse caso, ele não estará desempenhando apenas uma delegação, apenas uma fachada. Ele está implementando também uma certa lógica, no ligar carro. Então, não seria o padrão fachada nesse caso, tá? Verificar a chave, se a chave correta, se gira, coisa do tipo. Então, nesse caso daqui, não é um facade, tá? Porque além de ligar o motor, ele atualiza display, ele trava as portas, ele antes verificou se a chave está correta, se está autorizado para ligar o carro. Então, ele tem uma lógica por trás. Não é um facade puro, tá? Nesse caso, não é facade. Ele usou delegação, porque ele tem associação com a classe motor, com uma agregação de motor. Mas não seria facade, tá? Deixando bem claro. Então, você pode criar mais de um facade, implementando pequenas adaptações, caso você queira, tanto no parâmetro de entrada como no retorno, que é o que a gente chama de um adapter, um adaptador. Usar o facade como um adaptador.